Bom, esse tema de hoje é um tema bastante interessante, né? Foi solicitado pelas meninas organizadoras do grupo, por ser um tema que está em discussão constante recentemente, né? Devido a alguns estudos apresentarem resultados bastante contraditórios a tudo aquilo que a gente acreditava a respeito da castração e da importância, né, da castração para a qualidade de vida de animais de companhia. Então, a castração, ela sempre foi um tema bastante discutido e sempre foi um tema bem delicado para o veterinário clínico de pequenos lidar com o tutor, pois existe bastante resistência por parte de alguns tutores por fatores diversos, né, com relação à castração. Então, é muito importante que o clínico de pequenos animais esteja a par, né, de todos os fatores relacionados à castração, tanto as vantagens e desvantagens, quanto a conhecimento dos principais causas, né, de resistência, para conseguir deixar o tutor ciente da importância da castração e qual a relevância desses novos estudos que demonstram algumas desvantagens importantes também para esse procedimento para cães e gatos. Bom, primeiro vamos discutir um pouco sobre a definição do termo castração, né? Então, o termo castração, ele vai ter duas definições. Então, uma definição médica, que é a remoção das gônadas ou órgãos reprodutores. Então, seria a retirada de ovário e útero, no caso das fêmeas, e testículos, no caso dos machos. E a definição popular, né, que seria a utilização mais pejorativa do termo castração, que é sinônimo de coibição, repressão, limitar, impedir, censurar, reprimir a expressão de um comportamento ou vontade. E na maioria das vezes, essa conotação pejorativa do termo castração, ele acaba sendo ampliado e aplicado para a cirurgia, para a sua definição médica, né? Mas essa definição popular, ela não se aplica, né? Porque para o cão e para o gato, a interferência da castração, ela não tem o mesmo impacto psicológico que teria no caso para humanos, né? Então, tanto é que hoje em dia não é uma prática, né, nenhum tipo de castração, existem outras técnicas, e no caso a remoção das gônadas e órgãos reprodutores em humanos é aplicado somente em terapia, né, quando indicado principalmente em casos de neoplasias. E existe outra confusão também na utilização do termo esterilização, né, a definição, tanto médica quanto no dicionário do português corrente, para o termo esterilização, é eliminação, o ato de eliminar micro-organismos de uma superfície, de um objeto, e ele acaba sendo utilizado como sinônimo, né, de tornar estéril, e tornar estéril seria incapaz de reprodução para aplicação em humanos, e acaba sendo extrapolado para o animal. O termo mais correto é castração, tanto para o macho quanto para a fêmea, mas acaba que, devido às diferenças na cirurgia para os dois, né, tanto para o macho quanto para a fêmea, acaba se utilizando o termo castração mais comumente para a orquiectomia, que é a retirada dos testículos, e esterilização para a fêmea, né, que é a remoção do ovário e útero, que é a cirurgia de ovário-esterectomia ou ovário-salpingo-esterectomia. Então, o termo esterilização, apesar de já ter um sinônimo aceito no dicionário corrente, ele não é um termo adequado para se referir à remoção dos órgãos reprodutores, mas é aceito, inclusive, até em algumas revistas científicas. Então, a gente precisa primeiro entender como nasceu esse preconceito relacionado à castração, né, para depois a gente discutir hoje o embasamento científico que se tem para se questionar a importância, né, da castração para cães e gatos. Então, esse preconceito em torno da castração, ele vem
da utilização de métodos inadequados para esse procedimento, né, desde os primórdios da medicina humana até a evolução da medicina veterinária. Então, as técnicas de castração, elas eram aplicadas de forma bastante brutal, né, sem nenhum tipo de preocupação com o conforto, bem-estar ou a recuperação do indivíduo, e a castração, ela foi adotada, né, nos primórdios da humanidade, como uma técnica punitiva, né, e isso ficou culturalmente embutido na população, de que a castração é como se fosse uma punição, um impedimento, né, de desempenhar uma função fisiológica, que no caso do ser humano é completamente aplicável, mas no caso do animal não. Né? Então, com a evolução da medicina veterinária, hoje a cirurgia, o procedimento em termos de segurança, quando a gente fala de segurança anestésica, segurança para a realização do procedimento em si, quanto na qualidade das técnicas aplicadas e a recuperação do animal, ela não deixa nada a desejar para a medicina humana. Então, a castração hoje, a gente considera como uma das técnicas cirúrgicas que mais evoluiu, né, e a gente tem a segurança que teria, por exemplo, em um centro cirúrgico humano. Então, o animal, ele vai ser operado por profissionais capacitados, utilizando materiais de alta qualidade, né, e em centros cirúrgicos que garantem a asepsia e a melhor recuperação para o animal. Né? Isso, a gente levando em consideração que todos os procedimentos serão realizados nas condições adequadas. Né? Então, a castração hoje é um dos procedimentos, principalmente quando se fala em castração eletiva, mais considerados mais seguros. Quando a gente fala em castração curativa, ou seja, a aplicação da castração para problemas relacionados ao sistema reprodutor, aí a gente já tem outros riscos relacionados à causa primária, né, da doença. Mas no caso da castração eletiva, ela é considerada um dos procedimentos cirúrgicos mais seguros, né, dos praticados na clínica de pequenos animais. Então, essa influência cultural gera várias relutâncias, né, no tutor no momento de decidir em castrar ou não, e a idade mais adequada para castrar o animal. Né? Então, quando você geralmente conversa com tutores, principalmente em locais onde culturalmente, né, tem enraizado o machismo, como acontece muito em cidades de interior, em algumas regiões do país, a gente tem uma resistência muito grande devido a esses conceitos pré-formados que são enraizados mesmo na cultura local. Né? Então, existem crendices, né, de que a cadela, se não parir, ela vai desenvolver problemas psicológicos de agressividade, vai estranhar o próprio tutor, ela vai acabar fugindo, né, de casa, e que a castração poderia antecipar esse tipo de problemas psíquicos. A castração ser uma mutilação, né? É lógico que quando você faz a remoção de um tecido ou de um órgão, isso pode ser encarado como uma mutilação. Mas quando você tem motivos, né, dados científicos que comprovam que aquela ação, ela vai melhorar a qualidade de vida, ela vai prevenir doenças que possam ser tanto incapacitantes quanto levar o animal a óbito, isso já não se torna uma questão de mutilação, né? Você está fazendo um procedimento para prevenir problemas futuros que podem colocar a vida do animal em risco, né? Ou tornar a sua vida com uma qualidade muito pior. Então, outro fator bastante complicado de lidar hoje em dia é o fato da humanização que tem acontecido com os animais de companhia. Então, cães e gatos, hoje em dia, não são mais considerados como animais, como há poucas décadas atrás. Cães e gatos hoje são membros da família e eles são considerados como se fossem pequenas pessoas. Então, existem pessoas que questionam o fato de o tutor decidir por tirar ou não as gônadas do animal e o animal não ter direito de opinar sobre isso. Né? Então, o animal é animal, né? Quem responde pelo bem-estar, pelo cuidado, pela qualidade de vida é o tutor. Né? Então, essa decisão cabe ao tutor. Né? Então, essa humanização, ela tem gerado realmente conceitos bastante distorcidos, né, sobre a responsabilidade
do tutor enquanto tomar decisões pela qualidade de vida e pela saúde do animal. E um que é bastante enraizado aqui no Brasil, em praticamente todo o território nacional, mas em algumas regiões bem mais forte, né, fortalecido, é o conceito de que se o macho for castrado, ele vai deixar de ser macho, ele vai parar de se comportar como macho, ele vai ter comportamento de fêmea, ele não vai mais defender o território, e isso já se sabe que é uma crendice popular, né, o cão mesmo castrado, após a castração, ele tem uma redução na taxa metabólica basal, o animal ele passa a dormir mais, é um animal mais calmo, tem uma redução da agressividade, mas ele não perde o seu comportamento protetor, né, o seu comportamento de guarda, e nem o territorialismo. Então, ele ainda defende o território, ele ainda defende o tutor. Então, são crendices que vão gerando, né, situações que o tutor, ele cria para o veterinário ter que lidar no dia a dia. Né? Então, conhecer, ter um embasamento científico para refutar essas crendices é parte, né, uma parcela obrigatória do conhecimento que o veterinário tem que ter para trabalhar com clínica de pequenos. Mas então vamos discutir hoje quais são as vantagens e desvantagens da castração. O que a gente tem de embasamento científico hoje para deduzir, né, qual é a melhor idade para castrar um animal, né, se tem diferença na idade para selecionar a castração para macho, para fêmea, ou com relação à raça do animal, né, então e se tem diferença principalmente entre cães e gatos. Então, a primeira pergunta que a gente deve tentar responder, né, com um embasamento científico é o porquê castrar. Então, a gente pode fazer uma lista de prós e contras, e a gente vai discutir hoje cada um desses prós e contras. Então, primeiro vamos discutir quais são as vantagens, quais são os motivos para a gente indicar a castração, e o que a gente deve considerar para cada animal. Então, sempre que a gente vai falar sobre castração, a gente tem que considerar o animal como um indivíduo único, né? A generalização de conceitos é o principal motivo de erros. Né? Então, você não vai determinar uma tabela de valores e você vai aplicar aquilo para todo e qualquer animal que chegar na clínica. Cada animal deve ter a sua anamnese, o seu histórico adequadamente explorado, para que a decisão sobre se castrar ou não e qual a melhor idade para castrar seja tomada para aquele indivíduo. Né? Então, mesmo com todas essas indicações de vantagens e desvantagens para a castração, a gente sempre deve considerar cada caso como um caso único e levar em consideração as necessidades daquele animal naquele momento. Né? Então, vamos falar das vantagens, né? Quais seriam as indicações para a castração? Então, a primeira delas seria a prevenção de ninhadas indesejadas. Se o tutor não tem interesse reprodutivo, né, não é um animal de valor zootécnico alto, ele não é um criador, ele não tem interesse em reproduzir, tirar ninhadas daquele animal, o animal não castrado, ele vai ser fruto de ninhadas indesejadas. Né? Então, a ninhada indesejada é um dos primeiros motivos, né? Interromper o ciclo reprodutor, não deixar que esse animal reproduza, independente de macho ou fêmea, né? A fêmea, geralmente, é a que tem maior aceitação, né? O tutor aceita mais castrar a fêmea do que o macho, mas o macho, ele pode fugir, copular com fêmeas da vizinhança e vai gerar ninhadas indesejadas da mesma forma. Especialmente felinos, né? É muito mais difícil a gente manter o felino preso do que o cão. Outra indicação, que é uma indicação que tem sido bastante discutida e bastante debatida com relação ao embasamento científico para isso, é a prevenção do aparecimento de neoplasias mamárias. Então, tem muito tempo que se discute sobre o valor da castração, qual a idade ideal para a castração, né, para a prevenção do aparecimento de neoplasias mamárias. Então, a gente também vai discutir esse tópico. A hiperplasia prostática, que é uma enfermidade também bastante comum em cães, é uma das indicações para castração. As doenças reprodutivas como um todo, né, então,
Doenças do trato reprodutor, sejam elas de origem infecciosa, neoplásica, hormonais, também são indicações. A prevenção dessas doenças para a indicação da castração e alterações comportamentais. Então, esses são os tópicos que a gente vai discutir como vantagens para a indicação da castração. E as desvantagens para a indicação da castração são baseadas... Só um minutinho. São baseadas em evidências recentes que indicam que a castração, principalmente a castração considerada precoce, ela pode predispor o animal a doenças articulares e, em algumas raças, aumentar significativamente o aparecimento dessas doenças, de algumas doenças articulares, né? Músculo-esqueléticas também, mas com evidências bem menos significativas do que para doenças articulares. Existem também estudos que apontam o maior índice de algumas neoplasias em animais castrados, e outra contraindicação seria uma alteração na capacidade de competência uretral, principalmente em fêmeas, que leva ao aparecimento de incontinência urinária, a obesidade, que é um dos fatores, né, de desvantagem para a castração mais antigos e mais debatidos, e também alterações comportamentais relacionadas à castração. Então, vamos iniciar pelos fatores de indicação para a castração. Então, primeiro a gente vai falar sobre as ninhadas indesejadas. Existem dados recentes da Organização Mundial de Saúde que estima que no Brasil existem hoje, né, esses dados foram publicados em junho desse ano, que existem em torno de 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil. E em algumas cidades onde esse levantamento foi apurado de forma um pouco mais específica, como, por exemplo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, acredita-se que tenha um animal abandonado para cada 5 habitantes. Então, esse número é um número extremamente alarmante, e ele tem sido relacionado com o reaparecimento de doenças de caráter zoonótico, né, e de surtos de doenças reemergentes em vários desses municípios brasileiros. Existem regiões em que culturalmente o abandono é menor e esse índice aumenta um pouco, chegando até um animal abandonado para cada 20, 25 habitantes. Mas esses grandes centros, onde a gente tem o aparecimento de surtos de doenças epidemiologicamente muito importantes para a nossa região, esse número é bastante assustador, né? Você pensar em um animal abandonado para cada 5 habitantes é algo bastante significativo, né? Então, tem um estudo que foi feito considerando o abandono de um casal de cão ou um casal de gato e o aumento da população desses animais em progressão geométrica. A gente sabe que isso não tem como ser feito, né, porque a gente não tem como aqui levar em consideração o percentual de perdas que a gente teria ao longo dos anos. Então, isso aqui é uma projeção matemática simples, né, mas um único casal de animais abandonados, ao longo de 6 anos, ele poderia ter, né, na sua árvore genealógica, a participação no aparecimento de em torno de 67 mil animais de rua, né? Então, é lógico que isso aqui não chega nem a 1/5 desse número, porque um número muito grande desses animais vai morrer de fome, atropelado, doente, envenenado, né, que são as principais consequências desse abandono. Então, hoje em dia, existem simpósios, congressos que têm sido realizados aqui no Brasil, exatamente para estudar medidas eficientes para o controle desse número exacerbado de animais errantes, de animais de rua, né? As consequências graves desse grande número de animais de rua preocupa as autoridades, e a gente sabe que existem leis, né, que têm sido aprovadas, inclusive esse ano, o Código Penal aprovou uma maior punição, tanto financeira quanto de retenção de indivíduos que forem pegos, né, ou comprovadamente abandonando ou maltratando animais. Então,
Antigamente, a lei era de 2012, a última aprovação, a gente tinha uma punição extremamente frouxa, né, onde o indivíduo que fosse condenado por abandono ou maus tratos, ele teria uma multa ali de aproximadamente R$ 2.000 e reclusão de poucas semanas. Então, hoje, dependendo do tipo de crime caracterizado e comprovado, essa multa, ela pode chegar até R$ 8.000 e pode chegar de 2 a 5 anos de reclusão, né, dependendo do tipo de crime ou maltrato comprovado contra animais. Isso já é um passo muito significativo para o controle, né, futuro e a longa distância desses animais de rua, né. As principais causas de abandono no Brasil, elas são a falta de planejamento, né, a pessoa, ela adquire um animal, ela não tem noção da quantidade de gastos que ela precisa ter para manter esse animal saudável, né, ela não inclui no planejamento das finanças familiares o animal, né, e acaba que aqueles gastos pesam e isso acaba gerando o abandono do animal. Né, a falta de planejamento com relação à idade do animal, a raça, o tamanho, o porte, comportamento, para o lugar onde esse animal vai ser criado. Então, às vezes, compra um animal de uma raça muito grande para criar em apartamento, ou um animal de comportamento agitado, que precisa de exercício, que precisa de espaço, e esse animal acaba destruindo a casa e acaba ganhando o olho da rua. A impunidade, né, que apesar de hoje a gente ter uma lei que assegure punições mais rigorosas para o abandono e maus tratos, aqui no Brasil a gente sabe que a lei existe, mas ela ser posta em prática é uma coisa muito diferente. Né? Então, você tem a lei, ela existe, ela foi aprovada, ela foi publicada, você liga na delegacia do meio ambiente e para você conseguir auxílio, suporte, atendimento é muito difícil. Dependendo da região, é impossível. Né? E uma causa bastante comum, né, é a ignorância mesmo. A pessoa adquire o animal como se fosse um objeto, né, ela não precisa mais do animal, o animal não atende mais às expectativas dela, ela simplesmente abandona. Né? Então, existem tutores que compram o animal, tem um animal ali há 3, 4 anos, ele vai mudar de casa, não quer levar o animal, ele larga o animal para trás. Ele deixa o animal na casa, no apartamento, na rua. Né? Então, a gente sabe que no Brasil, essas causas de abandono, elas são muito comuns, né, e esse número cresceu muito esse ano, em decorrência da pandemia e da divulgação de notícias falsas, né, da possibilidade de transmissão do coronavírus pelos animais domésticos. As principais consequências desse abandono, além do número crescente de doenças de caráter zoonótico em grandes centros, onde a gente tem uma concentração muito grande de animais abandonados, também temos os acidentes automobilísticos, né, os animais andam nas ruas, eles acabam sendo atropelados ou causando acidentes, né? A gente tem também os acidentes por mordedura, né? Esses animais de rua acabam ficando acuados, mais agressivos, eles começam a andar em bandos, né? E voltam a adquirir alguns comportamentos instintivos, como o comportamento de matilha, e esses acidentes por mordedura acabam acontecendo. E também o incentivo à crueldade contra animais, né? Em locais onde a gente tem aglomeração de grande quantidade de animais, acaba sempre acontecendo de aparecer animais mutilados, animais envenenados, e tudo isso em consequência de um planejamento inadequado. Né? Um animal que não foi castrado, ele acabou se reproduzindo, grande parte desses filhotes não conseguem um novo lar, não conseguem dono, e acabam sendo jogados na rua, e esse número cresce a cada dia. Então, esse é um dos principais motivos, né, da indicação da castração hoje no Brasil, por causa da realidade que a gente tem com relação à aplicação das leis, né, de posse responsável, que aqui no Brasil realmente não são aplicadas. A segunda indicação mais comum para a castração, e é a mais antiga, que tem sido muito discutida hoje, muito questionada, é a indicação da castração como um método de prevenção para as neoplasias mamárias. Então, a neoplasia mamária ela é muito mais comum em cadelas do que em gatas, né? Mas em cadelas, a neoplasia mamária ela tem um percentual considerável de ocorrência de neoplasias benignas. Então, a gente tem
um percentual variando muito de acordo com características genéticas, características familiares e de acordo com a raça, que varia entre 19% e 66%. Então, quer dizer, dependendo da raça, do histórico, do porte, histórico de uso de contraceptivos, esse percentual do aparecimento de neoplasias mamárias em cadelas não castradas varia muito. Mas a neoplasia mamária, ela é muito mais prevalente em cadelas do que em gatas. Mas em felinos, ao contrário do que em cadelas, em torno de 30% a 40% das neoplasias mamárias em cadelas são benignas, enquanto que em gatas, em torno de 86% das neoplasias mamárias são malignas. E na maior parte das vezes, quando o animal chega para o diagnóstico, ele já tem metástase ou ele já está em um quadro tão avançado que o tratamento se torna inviável, né? A maioria desses estudos hoje tem sido questionados porque são estudos que levam em consideração apenas a presença ou ausência de neoplasia mamária em cadelas castradas ou não castradas. Então, não incluem outras variáveis como alimentação, exposição a substâncias cancerígenas, histórico familiar, raça, né, predisposição genética. Então, a gente sabe que existem outros fatores biológicos e ambientais que podem influenciar nessa prevalência da neoplasia. Mas um dado que é indiscutível é que a prevalência de neoplasias mamárias em cadelas castradas é significativamente menor do que em cadelas intactas. Então, mesmo que a gente tenha uma prevalência de neoplasias benignas, né, a neoplasia benigna, dependendo do tipo de estímulo, da causa primária, né, dos fatores predisponentes, ela pode, né, se alterar e acabar tendo alterações gênicas e se tornar uma neoplasia maligna. Então, mesmo em cadelas com neoplasias benignas, né, a castração, ela é indicada para prevenção de neoplasias benignas ou malignas. Né, você não tem uma segurança quando você faz uma citologia e detecta que é uma neoplasia benigna, que esse animal não vai ter uma metástase, que esse animal não vai ter uma alteração na natureza desse tumor. Né? Mesmo neoplasias benignas, elas podem apresentar um certo potencial metastático e o animal acabar apresentando neoplasias em outros órgãos, mesmo de caráter benigno, mas ele vai ter um prejuízo funcional naquele órgão em decorrência do desenvolvimento daquela neoplasia. Então, apesar de terem bastante discussões hoje em dia com relação a outros fatores que devem ser considerados no valor da castração como um método de prevenção à neoplasia, é um consenso com a maioria dos autores de que a castração é efetiva. Então, animais castrados, eles apresentam uma baixa taxa de neoplasia e, geralmente, essas neoplasias, elas vão ser tardias, enquanto que animais intactos, eles têm uma taxa mais alta do aparecimento de neoplasias, em cadelas, uma taxa mais alta do aparecimento de neoplasias malignas, e essas neoplasias, geralmente, elas não são tão tardias. Então, em cadelas castradas, quando acontece de aparecer a neoplasia, geralmente as neoplasias mais comuns em cadelas são o adenocarcinoma mamário ou o carcinoma mamário misto, geralmente em cadelas castradas, eles surgem a partir dos 10 anos de idade, entre 10 e 12 anos de idade, enquanto em cadelas intactas, a partir de 6, 7 anos de idade, a gente já tem uma prevalência alta de neoplasias, tanto benignas quanto malignas. Outra indicação da castração bastante importante é tanto a ação curativa quanto a ação preventiva de afecções do trato reprodutor. Então, as neoplasias mamárias, além da ação preventiva contra as neoplasias mamárias, a gente também vai ter a ação preventiva para a hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática benigna em cães, ela é uma afecção extremamente comum em cães machos, mas não acontece muito comumente em gatos. É extremamente raro o aparecimento de hiperplasia prostática em gatos. Em cães, a hiperplasia prostática ela vai ser bastante comum
E estudos mostram que a prevalência da hiperplasia prostática em animais intactos, ela é muito alta. Então, para cães a partir de 6 anos, estudos demonstram uma prevalência acima de 75%, ou seja, 75% dos cães machos não castrados, independente da raça e do porte, eles podem desenvolver hiperplasia prostática benigna. Mas essa hiperplasia prostática benigna, ela pode evoluir para complicações da doença prostática que podem ter consequências sistêmicas mais graves, como, por exemplo, a obstrução uretral, que pode levar a alterações renais, a hidronefrose e até insuficiência renal, ou o aparecimento da hiperplasia prostática com a prostatopatia cística, onde a gente pode ter o aparecimento de cistos prostáticos e paraprostáticos, que também podem levar a quadros inflamatórios graves, e o desenvolvimento de abscessos prostáticos, que pode levar o animal a risco de peritonite e sepse. Então, a hiperplasia prostática em si, ela é uma doença benigna que raramente evolui para neoplasia. E ela tem uma prevalência alta em cães acima de 6, 7 anos, mas é considerado em torno de quase 100% dos cães castrados, não castrados, a partir dos 10, 11 anos, vão desenvolver algum grau de hiperplasia. E devido a essas outras consequências mais graves, a prevenção a hiperplasia prostática é uma indicação muito bem fundamentada cientificamente para castração de machos, né? Não existe uma interferência muito significativa na idade à castração, como existe na prevenção das neoplasias mamárias. Então, as neoplasias mamárias, existem estudos que indicam que a castração antes do primeiro cio é mais efetiva, a castração entre o segundo e o terceiro cio, ela tem uma efetividade alta, mas um pouco inferior a antes do primeiro cio, e entre o terceiro, a partir do terceiro cio, ela já tem uma eficácia considerada moderada. Para a hiperplasia prostática não existe esse tipo de consideração, né? Então, o animal castrado, a chance de desenvolvimento de hiperplasia prostática, ela é inferior a 3%. Então, independente da idade em que esse animal é castrado, a orquiectomia, ela vai prevenir esse desenvolvimento da hiperplasia prostática. No caso do animal que já tem a hiperplasia prostática, ela tem ação curativa. Então, você pode ter uma redução da hiperplasia de 80% a 90% do tamanho e da resposta inflamatória da próstata apenas com a realização da castração. E não existe nenhum tratamento medicamentoso, né? Existem vários quimioterápicos que são utilizados para hiperplasia prostática, principalmente extrapolados da medicina humana, né, onde a castração não é viável, mas que não chegam perto da eficácia da orquiectomia para a redução da hiperplasia. As neoplasias testiculares e prostáticas, elas são bem menos comuns em cães, geralmente estão relacionadas a distúrbios da descida do testículo, né, onde a gente tem os sertoliomas e os seminomas, sendo as neoplasias testiculares mais comuns, e a castração, ela é uma medida eficiente, né? São neoplasias que podem ter caráter benigno, e geralmente elas estão diretamente associadas à hiperestimulação hormonal. Então, a castração, ela tem também participação com ação tanto preventiva quanto curativa. No caso da fêmea, a ação também preventiva, tanto preventiva quanto curativa, para o desenvolvimento de doenças do sistema reprodutor. Então, a gente tem o complexo hiperplasia endometrial cística piometra como sendo a doença de origem hormonal e infecciosa, infecciosa, mais prevalente do sistema reprodutor da fêmea. Ela é muito mais prevalente na cadela do que na gata, e a sua prevalência também varia bastante de acordo com a raça e o histórico de utilização de progestágenos. Mas, geralmente, está associada a alterações da estimulação hormonal durante o ciclo estral e exposição do ambiente intrauterino a agentes infecciosos, principalmente bactérias, e na maior parte das vezes bactérias que são da microbiota comum, do trato urinário e do trato gastrointestinal. Então,
A afecção mais comum, a gente tem a castração participando como prevenção, né? Se a cadela não tem útero, ela não vai desenvolver piometra, né? A não ser que tenha uma cirurgia que não foi feita da forma adequada e ela pode apresentar o que a gente chama de piometra de coto, mas tem uma prevalência baixa. Então, e a ação curativa seria para as cadelas já com piometra, né, que vai fazer passar pela cirurgia de remoção de ovários e úteros, que é o único tratamento definitivo para piometra, independente de piometra aberta ou fechada. O ovário policístico, né, não existem estudos que comprovem nenhum tipo de papel de medicação preventiva ou efetiva no tratamento do ovário policístico em cadelas, então a castração é o único tratamento indicado, né, e o ovário policístico, ele pode levar a várias alterações de ordem reprodutiva e até mesmo a distúrbios hormonais que podem começar a desencadear o processo de hiperplasia endometrial, que vai desencadear o início do processo de hiperplasia endometrial cística e piométrica. Né? E a ação curativa da castração relacionada a todas as neoplasias do sistema reprodutor. Então, além das dos testículos, que a gente já falou, neoplasias do útero, né? Os miomas e miosarcomas não são tão comuns nem em cadelas nem em gatas, né? Mas a gente tem a ação tanto curativa quanto preventiva da castração. E os tumores de ovário, que também não tem uma prevalência alta, eu encontrei apenas um estudo falando sobre a prevalência de tumor de ovário em cadelas, né, onde foi feito um estudo também retrospectivo de cadelas atendidas e submetidas a ovário-esterectomia, e a prevalência de tumor de ovário foi inferior a 2%, em torno de 11 mil prontuários analisados. Né, então, também é uma ação curativa preventiva, mas que não tem a sua importância nem próximo da importância da prevenção e tratamento da piometra e das neoplasias mamárias. Então, aqui, algumas imagens só para ilustrar, né? Aqui, uma cadela com hemometra, aqui, um exemplo de uma cadela com piometra. Eu quis pôr essa imagem aqui exatamente para ressaltar a gravidade do processo. A piometra é considerado um processo com o risco de vida para o animal altíssimo, né? É um processo infeccioso que leva à toxemia, à sepse. Então, esse animal, ele pode, mesmo após operado, desenvolver vários problemas relacionados à exposição a toxinas e à proliferação ativa de bactérias na corrente sanguínea durante o processo de piometra. Né? A piometra fechada é mais grave que a piometra aberta, mas ambas são procedimentos de alto risco de vida para a cadela, né? Que a castração entra como um meio de prevenção extremamente eficaz. Né? Aqui um animal criptorquida, que desenvolveu uma neoplasia de testículo, e aqui imagens, né, de ultrassonografia de uma hiperplasia cística de próstata, e aqui a remoção, né, da próstata, em alguns animais aqui, esses dois, uma próstata também cística, e aqui uma hiperplasia simples. Então, são indicações com embasamento científico comprovado que a castração é extremamente eficaz na sua prevenção. As alterações comportamentais acabam sendo uma das causas mais comuns de procura para castração tardia, né? Depois que o animal já atingiu a idade adulta, e aí começam a aparecer as alterações comportamentais relacionadas ao desenvolvimento das características sexuais secundárias. Então, as alterações comportamentais mais comuns seriam a agressividade e a briga, né, principalmente entre cães, mas acontece bastante também entre felinos, né, então, briga e hostilidade entre indivíduos do mesmo sexo, ou até mesmo entre indivíduos de sexos diferentes. Existem raças em que a agressividade, ela não é somente do macho, né, existem fêmeas que são altamente agressivas, e existem estudos que mostram que a castração, durante ainda a puberdade, ela diminui significativamente a agressividade, tanto no macho quanto na fêmea. Então, existem outros fatores a serem considerados para determinar
a idade à castração, mas estudos mostram que a eficiência da castração no animal após atingir a idade adulta, ou seja, após ele já ter passado pela fase final de amadurecimento sexual, onde ele já desenvolveu aquelas características sexuais secundárias, tem uma efetividade muito menor do que a castração durante a puberdade, né? Mas, como eu falei, a gente precisa considerar outros fatores e não só as alterações comportamentais na decisão da idade de indicação para castração. Outro comportamento que é muito comum, né, levar à busca pela castração é a demarcação de território, tanto no cão quanto no gato, né? O gato macho, ele tem esse comportamento muito mais definido do que a fêmea, mas a fêmea também demarca, e a castração é efetiva na redução desse comportamento em ambos os sexos. No caso de cães, o macho, ele demarca o território, a fêmea, ela costuma demarcar com outras formas que não a urina, né, e a castração também é efetiva e mais efetiva quando feita antes da maturidade sexual. Então, quando o animal é castrado jovem, né, não digo castração excessivamente precoce, animal jovem, antes de atingir a maturidade sexual, esse comportamento de demarcação de território tende a reduzir ou até desaparecer. Quanto mais velho o animal, a idade, a castração, menor é a resposta em redução desse comportamento de demarcação de território, principalmente para gatos. Então, o felino, ele tem uma tendência que depois que ele atinge a maturidade, a castração, o tempo necessário para redução ou desaparecimento desse comportamento é muito maior, ou mesmo esse comportamento ainda prevalece quando o animal passa por uma situação de estresse ou sofre alguma mudança no ambiente, ele acaba voltando a desempenhar esse papel de demarcar o território, né? Outro comportamento que é bastante comum, principalmente em cães, e que leva bastante tutores a buscar a castração para tentar uma solução, é a destruição, né, de objetos. Então, é mais comum em cães de porte grande e animais jovens, né? E a castração, ela leva a uma redução na incidência, né, de destruição de objetos, mas não é o único método, nem o mais eficiente para a correção desse tipo de comportamento. Mas como o animal castrado, ele tende a ser um animal um pouco menos ativo, acaba que esse comportamento também tem uma redução significativa. E outro comportamento que incomoda bastante o tutor e que é uma das causas de indicação muito comum da castração é o comportamento de monta, né? Então, principalmente em machos, mas fêmeas, né, adultas, intactas, principalmente no período próximo, né, que antecede o ciclo estral, o aparecimento do cio, elas também podem executar o comportamento de monta. Ou fêmeas que tenham alterações hormonais, com altas taxas de produção de testosterona, também podem apresentar esse comportamento de monta. Então, tem cães que montam em objetos, tem cães que montam em outros cães, e tem cães que acabam montando nas pessoas. Então, isso é um comportamento que incomoda muito o tutor, né? Ele recebe uma visita, chega uma pessoa com um cheiro diferente, e o cachorro vai lá montar na perna da visita. Então, esse tipo de comportamento, ele é totalmente coibido pela castração, porque é um comportamento que está relacionado diretamente com a libido, e você tem esse estímulo da libido mantido por testosterona, andrógeno e estrógeno, né, tanto no macho quanto na fêmea. Não é um comportamento comum em felinos, nem no macho, nem na fêmea, né? Geralmente o felino, ele tem um comportamento de corte e cópula um pouco mais específico e está relacionada à estimulação pelos feromônios da fêmea no cio. Já o cão não, o cão ele tem uma sensibilidade maior à estimulação androgênica e ele acaba tendo esse comportamento de monta e que é 100% prevenido com a castração. Então, vamos discutir agora os fatores que levam hoje muitos veterinários questionarem esse valor, né, da castração e, em especial, a castração precoce. Então, existem vários estudos recentes que mostram que a castração em algumas raças, em animais em uma determinada faixa etária, pode predispor o animal ao aparecimento de doenças, principalmente doenças de ordem osteoarticular
e algumas doenças neoplásicas. Então, um dado muito importante que deve ser levado em consideração quando a gente fala sobre idade à castração e o risco do aumento do aparecimento dessas doenças é que a maioria desses estudos, como aqueles que a gente citou anteriormente, para prevenção de neoplasias mamárias, são estudos retrospectivos que levam em consideração apenas a presença ou ausência dessa alteração osteoarticular em animal castrado ou não castrado e a idade à castração. Então, são estudos que acabam tendo uma influência muito negativa de outros fatores que não são considerados na análise dos dados. Né? Então, existe um ditado que diz que a estatística é uma ferramenta diabólica onde a gente consegue convencer as pessoas de que uma mentira é uma verdade, e esse tipo de erro aqui é um exemplo clássico, né, para esse tipo de ditado. Então, quando você leva em consideração apenas a presença ou a ausência de uma determinada doença em uma população de animais castrados ou não castrados, e somente leva em consideração a idade, a castração, você deixa de fora a predisposição racial, as variações individuais, as alterações ambientais, alimentares, exposição a substâncias tóxicas, que podem influenciar nesse aumento do aparecimento dessas doenças, até mais do que a idade à castração. Então, esses dados, eles foram revisados, né, por vários autores, existem vários estudos sendo publicados, então a gente tem sempre aquelas linhas de pesquisa da moda, né, então a linha de pesquisa da moda agora é estudar a influência da castração e da idade à castração no aparecimento de doenças osteoarticulares e neoplásicas em cães e gatos. Então, a maioria dos estudos mostra como conclusão que a importância da idade à castração, ela é muito maior para cães do que para gatos, porque a variabilidade de tamanho entre os cães e os gatos é muito grande. Eu tenho raças de cães, onde eu tenho um animal que a idade adulta, ele tem 1 quilo de peso vivo, enquanto eu tenho um cão que na idade adulta ele vai ter 80 quilos de peso vivo. Então, o desenvolvimento ósseo, a influência hormonal e o tempo de exposição a fatores ambientais é muito diferente entre esses animais e a gente não pode generalizar esse tipo de resultado que é obtido em um padrão de raça para outras raças. Então, existem poucos estudos que levam em consideração vários fatores biológicos e chegam a conclusões bem embasadas e que devem realmente ser levados em consideração. Alguns desses foram resumidos, né, em alguns artigos de revisão e mostram que realmente o aparecimento de algumas doenças, elas têm uma predileção e uma diferença muito significativa para algumas raças, quando leva-se em consideração a idade à castração. Então, no caso das doenças osteoarticulares e do osteosarcoma, que está aqui com a sigla OSA, para a raça Rottweiler, existe realmente uma interferência significativa da idade à castração e da prevalência dessas doenças. Então, para animais castrados acima dos 12 meses, ou seja, após passar a puberdade e ter atingido, né, o mais próximo possível da maturidade sexual, a prevalência dessas doenças, ela é similar à observada ou inferior para animais intactos. Agora, quando esses animais são castrados antes de 12 meses, né, então, existem em alguns países o estabelecimento da castração precoce, onde o animal ele é castrado por volta dos 6 a 8 meses de idade. Então, essa idade, a castração, ela teve uma influência direta no aparecimento de osteosarcoma para o Rottweiler e de algumas doenças osteoarticulares para os Golden Retriever e Labrador Retriever. Mas, para outras raças, existem estudos que mostram que não teve influência nenhuma da idade à castração no aparecimento dessas doenças. Então, tem que se ter muito cuidado do que
a informação que esses dados têm para passar, né? Porque existem muitos trabalhos hoje sendo publicados em revistas não tão criteriosas que afirmam que esse tipo de alteração aqui acontece em animais de todas as raças, né? Em raças de todos os portes, e já tem estudos mostrando que não. Né? Tem estudos que mostram que a castração antes dos 6 meses não teve influência nenhuma no desenvolvimento nem de nenhum dos tipos de neoplasia analisada e nenhuma das doenças osteoarticulares para animais de raça miniatura, toy ou microtoy, como, por exemplo, o poodle, como o Yorkshire Terrier, como o Pinscher, né? Mas a gente tem o aparecimento de outras enfermidades, né, que podem ter a sua prevalência aumentada nessas raças. Então, o que é mais importante para o veterinário é ter o senso crítico de avaliar o animal que ele está propondo a castração, né, e o tipo de desenvolvimento padrão para aquela raça, para avaliar se a castração realmente pode ser feita antes dos 12 meses, de 1 ano de idade ou não. Esse tipo de influência foi muito pouco utilizado em gatos, né, foi muito pouco estudado em gatos, e alguns trabalhos, alguns autores até relatam que provavelmente esse tipo de estudo não é considerado para felinos devido à baixa incidência desse tipo de doenças em felinos. Então, principalmente as doenças osteoarticulares, como displasia coxofemoral, como ruptura ou frouxidão do ligamento cruzado cranial, o aparecimento de linfossarcoma ou hemangiosarcoma, né, foi estudado para felinos e a incidência da interferência da idade à castração na prevalência dessas doenças não foi significativa em nenhum dos estudos. Então, acredita-se que a idade à castração, ela tem uma influência muito mais importante para algumas raças de cães do que para outras. Aqui embaixo eu quis ressaltar um estudo, vários estudos, né, que foram feitos e publicados, alegando que a castração precoce, ela serviria como um método para prevenção de alguns tipos de neoplasias em algumas raças, e usa como modelo experimental estudo retrospectivo, como os demais, né, na raça Vizsla. E o título de alguns desses artigos, um até interessante, que trabalhou com 750 cães dessa raça, e ele avaliou a prevalência de linfossarcoma, hemangiosarcoma e mastocitoma. E ele viu que a prevalência ela era menor em animais castrados em idade inferior a 1 ano do que em animais com idade superior a 1 ano. E para animais intactos, quando comparado com animais intactos. Né? Mas se você for analisar os dados brutos apresentados pelos autores, a prevalência dessas neoplasias nessa raça é baixíssima. Né? Você tem aqui a prevalência de linfossarcoma, em animal intacto ela é 0,2%, ela passa para 0,4% em animais castrados acima de 1 ano e 0,3%. Isso aqui não tem diferença estatística nenhuma. Então, no título do artigo, ele fala assim, a prevalência de linfossarcoma em cães da raça Vizsla dobrou, né? É 2 vezes maior em animais castrados acima de 1 ano do que em animais intactos. Ela é o dobro, mas ela é menos de 1% em um ou em outro. Então, isso aqui não tem significância estatística nenhuma. Né? Então, tem que ter muito senso crítico na hora de avaliar esses artigos, sempre buscar analisar os dados que são apresentados e não apenas as conclusões definidas pelo autor, porque isso aqui poderia ser um dado considerado de contraindicar completamente a castração de animais acima de 1 ano. E não existe essa contraindicação, porque a prevalência de um e de outro é irrisória, é insignificante. Então, desses estudos recentes, até tem um artigo que foi publicado com um estudo de mais de 5.000 animais da raça Rottweiler, e é um estudo recente, foi publicado em 2019, eles mostram que realmente houve uma significativa prevalência mais alta de osteosarcoma em animais da raça Rottweiler quando castrados em idades inferiores a 6 meses. Então, isso aqui é uma prática muito comum de criadores, né? Em algumas regiões, os animais são comercializados já castrados. Então, esses animais sofrem
a gonadectomia ou varisterectomia antes de serem entregues aos tutores, enquanto eles ainda estão realizando o protocolo vacinal. Então, nesses animais, a prevalência do osteosarcoma aumentou. E nesse estudo, ele consegue correlacionar alguns marcadores, né, celulares que indicam a ausência da participação da testosterona nesses animais castrados precocemente no amadurecimento ósseo, que nessa raça tem um papel extremamente importante, que acontece entre 12 e 18 meses. Então, quando os animais são castrados em idades anteriores a essa faixa etária, principalmente para machos, mas em fêmeas também teve uma prevalência significativa, o aumento do aparecimento de osteosarcoma está correlacionado à ausência de testosterona durante a fase final de maturação, principalmente nos ossos longos, né, onde tem a calcificação da matriz depois do crescimento epifisário dos ossos. Então, quando a gente fala, a castração precoce, a castração de animais jovens, a castração antes de 1 ano de idade, aumenta o risco de aparecimento de neoplasias, aumenta o risco de aparecimento de doenças osteoarticulares, tem que sempre se analisar o tipo de estudo que foi feito, o tipo de dados que são apresentados e qual é o real valor desse aumento, para você analisar se isso aqui realmente vale a pena você mudar o planejamento para o paciente que você está fazendo ou não. Sempre tem que considerar essas raças em que os estudos feitos foram feitos levando em considerações vários parâmetros biológicos, que não só a idade e a castração, e que essa prevalência se manteve maior, e significativamente maior. Você tem aqui 8% no animal não castrado, 28% é quase 4 vezes mais, né, a prevalência em animais castrados antes de 1 ano de idade. Então, para esses animais, a recomendação passa a ser a castração a partir de 1 ano. Mas em estudos em que a gente vê que esse dado estatístico, ele não tem uma significância quando a gente fala na prevalência da doença, isso aqui não pode ser levado em consideração para determinar a idade da castração do animal, né? Com relação a felinos, o aparecimento de linfossarcoma e hemangiosarcoma, que são neoplasias mais comuns, né, em felinos, não teve nenhum tipo de influência à idade e à castração nos estudos que foram apresentados. Mas são estudos escassos, né? Eu achei 2 artigos de revisão bastante interessantes, bem embasados, e que mostram que a idade e a castração não teve influência nenhuma, e mostram, inclusive, que em alguns dos estudos, que foi feito retrospectivo também, né, a prevalência de linfossarcoma em animais castrados jovens foi menor do que em animais castrados tardiamente, mas ele não compara com animais intactos. Né, mas para felinos, a importância da idade e a castração é significativamente menor do que para cães. Outra contraindicação que tem bastante peso na hora de indicar a castração é o aparecimento de algumas alterações, né, algumas alterações que podem ser remediadas. Então, quando a gente fala na castração precoce, castrar ou castrar antes de 1 ano ou não, pensando no aparecimento de uma neoplasia, ainda mais uma neoplasia maligna e considerada de baixa resposta ao tratamento, como o osteosarcoma, e comparado ao aparecimento da obesidade, o aparecimento da letargia, redução do metabolismo, ou aparecimento da incontinência urinária, que são alterações que já são cientificamente comprovadas, que podem aparecer pós-castração, principalmente quando o animal é castrado jovem, a gente tem que colocar na balança a importância dessas alterações para a qualidade de vida do animal. O animal, ele vai se tornar obeso se não houver um manejo alimentar adequado desse animal pós-castração. Esse animal, após a castração, ele atingiu a idade adulta, ele tem que receber uma alimentação com um teor metabólico mais baixo, né, energético mais baixo, ele tem que receber uma quantidade menor de ração, ele tem que receber
práticas de enriquecimento ambiental para melhorar a prática de exercício por esse animal. Então, não é uma influência direta da castração. A castração vai alterar o metabolismo? Vai. Ela vai diminuir a prática de exercício? Vai. Vai predispor o animal a ganhar peso? Sim. Mas quem controla o que o animal come, o quanto o animal come e a qualidade do exercício que esse animal faz é o tutor, né? Então, orientado pelo veterinário. Então, se houver uma orientação adequada, aí o estímulo do metabolismo pelo exercício físico é comprovado cientificamente. Esse animal não vai ficar letárgico, ele não vai ficar obeso se ele sofrer essas correções, né, no manejo diário após a castração. A micção espontânea ou a incontinência urinária, que pode acontecer em algumas raças de cães, é uma das consequências da castração, e existem estudos que mostram, principalmente em cães de porte pequeno, principalmente fêmeas, né? Então, algumas raças são mais predispostas que outras, como o Pinscher, o Poodle, o Maltês, o Yorkshire. Pode acontecer a castração muito precoce, né, de induzir um processo de denervação e incompetência uretral, que leva ao aparecimento, né, em animais por volta de 1 ano e meio a 2 anos, da incontinência urinária. Então, isso é uma das indicações para castração a partir de 1 ano de idade, para cadelas, principalmente, dessas raças, né? Mas não é toda cadela castrada dessas raças antes de 1 ano de idade que vai apresentar esse tipo de alteração. A prevalência de incontinência urinária também tem estudos com um número de dados, né, e de variáveis biológicas envolvidas muito pequeno. Então, existem estudos retrospectivos que comparam apenas a presença da incontinência, a idade do aparecimento da incontinência, em populações de cadelas castradas ou não, de diferentes raças. Mas existem outros fatores que podem influenciar, né, inclusive fatores ambientais, comportamentais, para o aparecimento da incontinência urinária, e a incontinência urinária é uma alteração comum em animais senis. Então, se esse animal tem a incontinência precoce, a incontinência jovem, que aparece a partir dos 2 anos, sendo fêmea, castrada, de raças pequenas, pode ter sido influência hormonal e o desenvolvimento de denervação e incompetência uretral por causa da castração. Mas também existem tratamentos com medicamentos para melhorar a oxigenação neuronal e até tratamentos não medicamentosos, né, não tratamento, terapias, né, comportamentais, que a gente consegue corrigir ou limitar essa incontinência urinária de forma que não vai causar tanto prejuízo assim para o cotidiano, o dia a dia do animal. E por último, né, a gente vai falar sobre a influência da castração na longevidade. Então, durante muitos anos, estudos que falavam sobre a influência da longevidade, da castração na longevidade, comparavam sempre a extrapolação de dados obtidos por estudos baseados na influência hormonal e a longevidade em humanos. E hoje já se sabe que as diferenças fisiológicas entre os animais e os humanos não permitem esse tipo de extrapolação, e nem mesmo a extrapolação da interferência da castração e do estímulo hormonal para cães e gatos. Existe uma diferença muito significativa na resposta das duas espécies à presença dos hormônios e à participação desses hormônios na longevidade. Então, estudos recentes mostram que para cães existe uma diferença muito significativa na influência da castração e na longevidade. Para machos, a castração se mostrou um fator que aumenta a longevidade, né? O contrário do que é observado na espécie humana. Então, a redução do estímulo androgênico, da presença da testosterona, mostrou um aumento significativo na expectativa de vida dos cães, né, de várias raças, em especial animais de raças de porte grande. Então, esse aumento chegou a mais de 30%
para algumas raças. Então, animais castrados até 1 ano, ou entre 1 ano e 2 anos, imediatamente após atingir a maturidade sexual, eles tiveram um aumento de até 30% na expectativa de vida. Enquanto para cadelas, geralmente cadelas castradas a partir de 3 anos de idade, tiveram um aumento mais significativo na longevidade do que cadelas castradas precocemente. Porém, a diferença na expectativa de vida das cadelas castradas precocemente, não teve diferença estatística para as cadelas não castradas. Então, quer dizer, não teve influência da castração na expectativa de vida da fêmea, mas quando castradas tardiamente, houve um aumento significativo da expectativa de vida. Já para gatos, os estudos, eles não levam em consideração apenas a influência hormonal, mas a influência comportamental da castração e na expectativa de vida de felinos. Então, estudos comprovam que felinos castrados, que têm um comportamento territorial menos aguçado, são animais que têm o hábito de perambulação menor, são animais que raramente se envolvem em brigas, por disputa por fêmeas, ou que se afastam muito em distâncias muito significativas de casa, eles têm um aumento na expectativa de vida que varia de 4 a 5 vezes. Então, a expectativa de gatos adultos não castrados, a expectativa de vida varia entre 3 e 5 anos. E gatos adultos castrados podem passar dos 15 a 17 anos. Então, existem alguns estudos que mostram, né, que dependendo da idade e a castração, gatos castrados muito jovens, que não adquirem o hábito de perambulação, né, não se envolvem em brigas, não adoecem e não são expostos, né, a traumatismos, atropelamentos, essa expectativa de vida pode passar dos 20 anos. Então, esse reflexo na longevidade dos gatos não tem um estudo que comprove que tem uma influência direta da atuação dos hormônios, né, da supressão da atuação dos hormônios, mas sim na diminuição do comportamento territorialista e do comportamento de perambulação do felino quando castrado, em comparação com o felino não castrado. Então, antes da gente finalizar e abrir para as perguntas, né, a castração hoje, apesar de todos os estudos que mostram uma influência significativa para algumas raças e o aumento de algumas doenças, continua sendo indicada como um método eficaz para a prevenção de condições que reduzem a qualidade de vida ou colocam a qualidade de vida do animal em risco, né, tanto para cães quanto para gatos. Mas lembrar do que a gente falou lá no começo, cada animal deve ser avaliado como um indivíduo, né? As necessidades daquele animal devem ser avaliadas para decidir a idade da castração e se a castração é o procedimento indicado para aquele animal, para cada caso, né? Então, principalmente para aquelas raças onde estudos confiáveis comprovam o aumento da prevalência de algumas doenças osteoarticulares ou doenças neoplásicas graves, esses animais devem sempre ter um planejamento para a idade da castração que foge daquele planejamento de população, né? Então, esse animal deve ter uma avaliação mais criteriosa, né? Obtenção de informações do histórico, principalmente histórico familiar desse animal, quando possível, né? Para determinar qual a melhor idade para a castração, ou se a castração realmente vai ser o procedimento indicado para esse animal. Para felinos, a gente já tem uma influência muito pequena dessa prevalência de doenças influenciado pela idade da castração, e a castração continua sendo recomendada como uma medida tanto de prevenção de algumas doenças, quanto de melhoria da qualidade de vida e aumento da expectativa de vida para os felinos, independente da raça, né? Não teve uma influência muito significativa em nenhum dos estudos feitos, nem para o aparecimento de neoplasias, nem doenças osteomusculares, nem na interferência da longevidade, como para algumas raças de cães, para nenhuma das raças de felinos estudadas. Então, para o felino, a castração precoce ainda é considerada, mas essa precocidade, ela deve ser considerada a partir dos 6 meses de idade. Por quê? O felino, quando castrado antes dos 6 meses de idade, ele pode desenvolver uma
uma hipotrofia, né, ou uma atrofia dos órgãos genitais, e principalmente para o macho felino, isso pode predispor ao aparecimento de processos obstrutivos ou a síndrome urológica do trato urinário inferior de felinos, né, que vai ser diretamente correlacionada com um diâmetro reduzido da uretra peniana em decorrência dessa baixa estimulação hormonal. Então, para felinos, considera-se, tanto para macho quanto para fêmeas, a castração a partir de 6 meses, ou 24 semanas de idade. Né? Para machos, a gente vai ter uma influência direta do tamanho da raça, do tamanho do animal, para a idade determinada à castração. Então, para animais de raças pequenas, médias ou miniatura, entre 6 e 8 meses ainda é uma idade aceitável. Não existe nenhum estudo que comprove uma influência real, uma maior prevalência de neoplasias ou doenças musculoesqueléticas para animais de raças de médio pequeno porte e as miniaturas castrados nessa faixa etária ou até 1 ano de idade. Para fêmeas, devido a essas raças ter uma maior interferência do estímulo hormonal na competência uretral e uma maior chance de desenvolvimento da incontinência urinária, então recomenda-se hoje a castração entre o 2º e o 3º ciclo estral, porque aqui você ainda tem um efeito preventivo no aparecimento das neoplasias mamárias muito significativo, né? Você tem uma redução que pode chegar a 86%, né, na chance dessa cadela desenvolver neoplasias mamárias a partir dos 6, 8 anos de idade, quando castrando entre o 2º e o 3º ciclo. Não tem necessidade de castrar, né, muito mais nova do que isso, antes do 1º ciclo, como era a recomendação antigamente. Já para cães de raças grandes, aí recomenda-se, de forma geral, a castração a partir de 12 meses. Mas cada caso deve ser considerado, e animais daquelas raças que têm predisposição ao maior aparecimento de osteosarcoma, como no caso do Rottweiler, ou aparecimento de doenças osteoarticulares, como displasia coxofemoral ou a displasia glenohumeral, e o aparecimento de alterações da competência do ligamento cruzado, recomenda-se que essa castração possa chegar até 18 meses, né, onde você tem aí a maturidade sexual desses animais completada, e a influência da testosterona, ela já não vai ter uma significância tão grande no desenvolvimento ósseo-articular. Já para as fêmeas, aí a recomendação é a mesma, né, da castração entre o 2º e o 3º ciclo. Mas lembrando que a gente deve avaliar sempre cada animal como um indivíduo e levar em consideração as condições ambientais e os fatores biológicos, né, como herança genética, que podem estar influenciando o aparecimento dessas doenças, né. Então, a mensagem principal que fica é para a gente sempre avaliar o animal como um indivíduo e sempre analisar aquela informação que a gente obtém com um senso crítico, né, um embasamento científico, e não aceitar de forma passiva toda a informação que chega, né. Hoje em dia existem artigos publicados em revistas conceituadas com informações sem embasamento científico nenhum e com dados totalmente contraditórios. Então, tenham um senso crítico, leiam o artigo na íntegra, procurem analisar os dados e tirem as suas próprias conclusões. Não peguem as conclusões já prontas, né, porque a gente pode incorrer em erros graves tendo esse tipo de postura. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu deixo aberto agora aos questionamentos ou colocações, opiniões. Agradeço a todos pela atenção. Nossa, professora, é incrível. É muito bom ver essa visão de prós e contras e essa implicação todinha da castração. Surgiram algumas perguntas, eu posso ler para você. Ou então, se alguém quiser abrir o microfone para falar, pode ficar à vontade. Vou falar primeiro da Milena. Ela perguntou qual a idade ideal para a castração em machos. Teria alguma idade máxima para a castração? Máxima, existe alguns estudos que mostram
que, dependendo do objetivo da castração, se você passa muito de uma determinada idade, principalmente quando o objetivo é mudança comportamental, você já não vai ter aquela eficiência como quando castrando o animal mais jovem. Mas não existe um resultado, assim, científico que demonstre uma idade em que você não vale mais apenas castrar esse animal, né? Então, a castração, ela pode ser feita em qualquer idade, né? Como a gente discutiu, com efeito curativo em qualquer idade e inquestionável, né? Agora, com efeito preventivo, aí a gente tem que analisar esses prós e contras da castração. Então, se você vai castrar um animal de porte pequeno, né, a idade ali entre 6 e 8 meses, ela não vai ter um prejuízo muito significativo na castração daquele macho, porque ele não tem aquela predisposição, né, às doenças neoplásicas ou osteoarticulares. Agora, para animais de porte grande, o ideal é que seja sempre acima de 1 ano. Agora, idade máxima não tem. Por exemplo, um animal que não é castrado com 6, 7, 8 anos, você sempre vai ter o benefício da prevenção ou regressão da hiperplasia prostática no macho, né? Então, tem um estudo muito interessante de uma pesquisadora inglesa, ela chama, eu esqueci o primeiro nome dela, o sobrenome dela é Zimmerman, onde ela mostrou, ela fez um estudo retrospectivo com 49 mil cães, machos, e ela mostrou a prevalência de alterações histológicas, né, em animais que foram diagnosticados com hiperplasia ou que foram submetidos à biópsia ou retirada da próstata. E ela mostrou que a partir dos 6 anos de idade, o macho não castrado, ele tem uma chance acima de 70% de desenvolver alteração prostática. Então, em ordem decrescente, a primeira seria a hiperplasia benigna, depois os cistos prostáticos, depois os abscessos prostáticos e, por último, as neoplasias. Mas acima de 6, 7 anos de idade, 70% dos cães vão ter uma dessas alterações. E a partir dos 9 anos de idade, entre 90% e 100% dos cães vão ter uma dessas alterações. Então, quer dizer, em qualquer idade que você castrar o cão, macho, você vai ter o benefício de prevenção dessas alterações prostáticas. Agora, para os outros benefícios, né, para alteração comportamental, redução da agressividade, diminuir a demarcação de território, prevenir neoplasias testiculares, aí a castração mais jovem, ela tem um efeito melhor, né? Quanto mais velho, menor é a resposta para a redução desses comportamentos. Professora, animais muito obesos podem ser contraindicados a fazer castração? Assim, o animal obeso, ele tem um comportamento à anestesia ruim, né? Então, o animal, ele corre o risco de sofrer umas alterações nos parâmetros fisiológicos durante o procedimento cirúrgico devido a uma resposta inadequada à anestesia. Por mais segura que a anestesia seja, ela sempre oferece um risco, né? Então, o animal obeso, esse risco, ele aumenta. Então, se tiver a possibilidade de submeter esse animal a uma dieta, reduzir o peso, né, fazer o controle dos triglicerídeos para melhorar a resposta cardiovascular, para depois submeter o animal à castração, sim. Agora, se for um procedimento não eletivo, aí acaba tendo que ser um risco que tem que ser levado em consideração, mas não tem opção, né? Ok. A Vanessa perguntou quais são os cuidados que devem ser tomados para a realização do procedimento de castração em cães e gatos. Cuidados, você fala pré-operatórios ou pós-operatórios? Vamos ver se ela responde aqui. Pré-operatórios. Então, o pré-operatório, para qualquer procedimento, ele pode ser um procedimento eletivo, em um animal jovem, rígido, aqueles parâmetros que devem ser avaliados para determinar o risco cirúrgico, eles devem ser feitos em todo e qualquer animal que for ser anestesiado, né? Por mais simples que seja o procedimento, todo procedimento cirúrgico oferece um risco, todo procedimento anestésico oferece um risco. Então, se o animal é jovem, pelo menos um hemograma, traçar o perfil
bioquímico para avaliar a função hepática e renal tem que ser feito. Agora, para animais mais velhos, aí esse parâmetro de avaliação pré-operatória, ele vai aumentando, né? Então, para o animal ali por volta dos 5, 6 anos, o ideal é que se faça pelo menos uma ultrassonografia abdominal, né? Para animais mais velhos ali por volta de 8, 10 anos, radiografias torácicas, né? Para a gente avaliar eletrocardiograma, ecocardiograma. Então, depende muito da idade do animal e do objetivo do procedimento. Se o animal vai ser uma castração eletiva, o animal é jovem, o animal é rígido, você vai fazer uma avaliação hematológica, uma avaliação bioquímica do perfil renal e hepático, e tudo estando ok, esse animal pode ser submetido à castração. Agora, para castração, no pós-operatório, aí os cuidados pós-operatórios, eles têm que estar diretamente relacionados à qualidade da antisepsia durante o procedimento cirúrgico. Em um procedimento cirúrgico ideal, adequado, onde a antisepsia foi feita de forma correta, a antibiótico terapia é mínima preventiva, no caso do macho, né, e ela vai ser feita pelo período mínimo de 5 dias, no caso da fêmea, né, quando feita de forma mais invasiva, né? Existem hoje até alguns autores que não recomendam antibiótico terapia pós-operatória se a cirurgia foi feita em condições assépticas, como é o recomendado, né? Mas como a gente sabe que o ideal foge um pouco da realidade, então a antibiótico terapia mínima sempre vai ser recomendada. E o colar, né, para proteger ali a região após a cirurgia. O colar elisabetano é um dos fatores pós-operatórios mais comumente negligenciados, principalmente no caso de cirurgias eletivas de felinos, né? O felino, ele tem um comportamento um pouco diferenciado e raramente ele mexe na cirurgia. Mas o colar para o felino, ele pode ter o objetivo de limitar a movimentação e não somente limitar o acesso ao local cirúrgico, porque o gato ele tem uma tolerância um pouco maior à dor, né? E quando a gente faz o pós-operatório adequado, esse animal não tem dor. Então, esse animal vai pular, vai subir na cama, vai, dependendo se ele tiver acesso ao quintal, ele vai subir na árvore, vai subir no muro, e pode comprometer a cicatrização, que no felino demora um pouco mais, porque a cicatrização muscular é mais lenta, né? Então, enquanto no cão você já tem ali uma cicatrização muscular em torno de 14 dias, o felino isso pode variar de 21 a 30 dias. Aí a gata vai, sobe no telhado, abre os pontos e tem uma evisceração. Então, o pré-operatório é a preocupação com determinar o risco cirúrgico para submeter o animal à cirurgia. O pós-operatório, preocupação com o controle da dor, com o controle da proliferação bacteriana e da movimentação do animal. Já para o cão, o colar ele já tem uma importância maior, porque o cão, quando ele tem um estímulo para a dor, ele vai geralmente mexer, ele vai lamber, ele vai morder o local, e não é incomum cadelas chegarem no veterinário pós-operatório de castração eletiva, ela arrancou os pontos, ela abriu o abdômen, ela comeu parte do intestino e acaba levando a quadros de peritonite, sepse e óbito, né? Então, o pós-operatório, o colar, ele é tão importante quanto o antibiótico, o anti-inflamatório e todo o manejo de higienização cirúrgica. A Jade perguntou qual a sua opinião sobre a castração pediátrica, professora? A castração pediátrica, a minha opinião pessoal, eu sou contra. Porque você tem, tanto para o cão quanto para o gato macho, o desenvolvimento do infantilismo genital. Então, o macho, ele já tem uma predisposição anatômica a processos obstrutivos, né, urinários, em decorrência do comportamento de retenção urinária, que aumenta a concentração, precipitação de cristais, formação de tampão mucoso e a obstrução. Então, quando você castra esse animal muito jovem, o desenvolvimento peniano, ele não acontece porque ele precisa da estimulação dos hormônios sexuais. E aí esse animal corre um risco muito grande, muito maior, né, de depois na idade adulta, desenvolver as obstruções, né, em decorrência desse infantilismo genital. Na fêmea, esse problema é um pouco menor, né, então, em fêmeas felinas,
o infantilismo genital não tem tanta influência porque a ocorrência de obstrução é menor, né, e não existe uma rotina muito comum de coleta de urina via vaginal, né, geralmente é feito por ciscentese, porque normalmente, mesmo em fêmeas intactas, a vulva, ela dificulta bastante o acesso. Agora, em cadelas, o infantilismo é um problema, dificulta a coleta e pode levar à necessidade de coleta de urina sempre por cistocentese, mas não tem esse aumento significativo na prevalência de processos obstrutivos, como no macho, né? Agora, hoje, esses dados que mostram para a gente outras alterações influenciadas pela ausência dos hormônios sexuais, elas questionam bastante, principalmente esse procedimento realizado antes de 12 semanas de idade, o que é um procedimento muito comum, por exemplo, em ONGs, abrigos, né, que eles precisam oferecer o animal castrado para aumentar a taxa de adoção, ou mesmo em algumas cidades ou alguns países, isso é obrigatório, é obrigado por lei, né, que esse animal seja castrado para ser doado, para ser adotado. Então, essa castração precoce acaba sendo uma rotina necessária, né, para a redução da população de animais no abrigo, na ONG, mas ela tem um preço alto para o animal, principalmente para o macho. E esse tema acaba sendo polêmico, né? Que o pessoal Sim, fala que se compensa o risco para as ONGs, essas coisas. Tem outra sim. pergunta da Jaque também. Ela perguntou qual é a anestesia atualmente é mais utilizada, tendo em vista a segurança do procedimento, e perguntou se é a inalatória. Depende muito, né? Em termos de segurança, existem alguns protocolos anestésicos intravenosos que têm nível de segurança similar ou até superior ao da anestesia inalatória. Por exemplo, a infusão contínua de propofol com uma pré-anestesia bem feita, né? E a utilização, às vezes, da combinação da anestesia injetável com uma infusão de propofol associada à anestesia epidural, ela tem uma taxa de segurança maior até do que a inalatória, né? Então, não necessariamente a inalatória, ela vai ser a anestesia mais segura. Depende muito do procedimento. Uma orquiectomia, que é um procedimento rápido, né, dependendo da experiência do veterinário, ele faz uma orquiectomia em menos de 20 minutos. Então, você faz a infusão de propofol a partir do momento que você fecha a infusão, né? Você interrompe a infusão, 5 minutos depois o animal já está acordando. Então, você tem ali um tempo de exposição ao anestésico, um tempo de depressão do sistema nervoso central muito menor, e a intensidade dessa depressão menor, mesmo do que a anestesia inalatória. Então, acaba que tem uma segurança maior. Né? Então, o protocolo, ele depende muito da experiência do anestesista, do procedimento que vai ser realizado. Então, hoje a gente tem fármacos muito seguros, né, e protocolos que se igualam para anestesia injetável, tanto para anestesia injetável quanto para anestesia inalatória. Tem uma pergunta agora do Leonardo. Ele perguntou se raças com predisposição a problemas de coluna, quando castradas, podem ficar mais susceptíveis a esse problema. E Sim. diz que já ouviu especulações sobre, mas ele nunca viu um estudo. Eu li um artigo de revisão que fala sobre estudos retrospectivos, né, da prevalência de doenças em mais de 30 raças. E uma delas é o tekel, né, aquele que a gente chama de COFAP, que é uma raça, né, condrodisplásica e que tem uma prevalência muito alta de doenças de disco intervertebral. E nesse trabalho ele mostra que quando a castração é feita muito precoce, ou seja, em idades inferiores a 24 semanas, 6 meses de idade, houve um aumento significativo na prevalência das doenças de disco intervertebral, né, para essa raça. Então, não vi nenhum estudo para outras raças, mesmo aquelas que também têm predisposição a problemas de coluna, como o Shih Tzu, como o Bulldog, né? Mas para o Tekel, esse estudo mostrou, tinha um número muito grande de prontuários estudados, né? E a prevalência de doenças de disco intervertebral em cães castrados com menos de 6 meses foi mais de 30% superior do que cães castrados em outras idades e cães intactos.
Então, tem uma influência. Agora, existem outros fatores que devem ser considerados, né? Animal, alimentação, ambiente. A gente sabe que esses dois fatores são primordiais, né, para o aparecimento de doenças de disco intervertebral ou outras alterações de coluna em várias raças. Né? Então, o estudo não levou em consideração esses outros parâmetros, somente a idade, a castração. Certinho. Muito obrigada pela palestra, professora. Uma aula perfeita, maravilhosa. O Paulo Muito até obrigada. perguntou se você pode disponibilizar esses estudos que você falou, que são muito Sim, interessantes. posso sim, posso passar para vocês. Tá bom. Aí a gente coloca no Drive para todo mundo poder ter acesso. Certinho. Acho que tem alguém querendo fazer uma pergunta. Eu. Tudo bem, professora? Parabéns Tudo pela bem? explanação. Obrigada. Parabéns. Eu sou daqui de Rondônia, faço medicina aqui medicina veterinária em Vilhena. Não sei de onde que é. Acessei o link, estou na palestra, não sei de onde que é vocês. Nós Parabéns somos de pela explanação. Goiás. Isso, longinho daqui, né, da Rondônia. É, Então, na faculdade, em algumas ocasiões, eu estou no 10º período agora, se a pandemia deixar a gente formar, né? Algumas ocasiões pegou o útero, o cadela em 2 ocasiões, com o útero, a parte do próximo ao ovário, aderido lá na, na cavidade. Eu lembro que o professor é muito habilidoso, né? Nosso professor é um top 10 isso aí, mas eu penso que se nós pegássemos, a gente está iniciando a carreira, seria uma dificuldade muito grande. Eu queria ver contigo na tua rotina se já aconteceu, se pegar ocasiões dessa forma. Tava aderido, sabe? Mesmo sim, ele pegando, ele teve que fazer tudo. A questão da incisão teve que ser maior, teve algumas complicações. sim, E nessa exploração, teve um animal que o mesentério, aquelas vezes o mesentério, até teve um que começou a sangrar e tal e tal. E eu queria ver contigo nessa rotina sua se já aconteceu algo semelhante. olha, geralmente esse tipo de aderência, ela é comum em cadela que já passou por algum processo infeccioso, né, que pode ser até em órgãos cavitários no abdômen, ou mesmo animais que tenham tido peritonite. Então, esses processos infecciosos cavitários, eles predispõem à formação de aderências. Na maioria das vezes, é mais comum a aderência do colo do útero bem ali na região da divisão, né, dos córneos uterinos, sobre a bexiga ou o intestino. Mas acontece também da porção final ali do corno uterino acabar aderindo, ele pode aderir junto com a cápsula do ovário no rim ou na própria parede abdominal, ou às vezes forma ali um granuloma envolvendo o útero, o ovário e o omento, né, e geralmente está relacionado a processos infecciosos, né. O mais comum é a pancreatite, quando acontece, né, do lado do abdômen direito. Mas quando você tem isso no abdômen esquerdo, também pode estar relacionado a enterites e a nefrites. E no caso da peritonite, você pode ter essa aderência em qualquer local, onde teve o foco de infecção no peritônio, geralmente ali o omento e todos os órgãos adjacentes acabam aderindo. Né? Mas a maior parte das vezes essas aderências estão relacionadas à infecção, a alguma infecção que esse animal tenha tido antes do procedimento cirúrgico. Ótimo, obrigado. Espero não pegar Por pelo nada. menos esse caso aí no início aí. No Ter mais próximo eu não prática, aguentei. né? Daí vai dar uma suada, vai dar uma suada. Obrigado. Mas é assim que aprende. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a professora? Bom, já que não tem perguntas, a gente vai encerrar aqui. E, novamente, gostaríamos de agradecer a todo mundo que participou nos encontros do GEPA. Em 2021 vai ter mais. Se quiserem mandar sugestões de temas, de palestrantes, podem mandar para a gente no Instagram, que a gente vai fazer o possível para seguir. Muito obrigada a todo mundo. E tenham uma boa noite, boa semana. Obrigada a todos também pela atenção.
Obrigado por participar, né, do GEPA. As meninas se empenham muito na organização das palestras, que são todas excelentes, e com certeza ano que vem teremos mais, né, meninas?